Boa noite, família Uivos. Relato: seguindo um peão, descobri o seu segredo. Olá a todos, me chamo Laura. Sou inscrita do canal e ouvindo os últimos relatos narrados aqui, me veio a lembrança de um caso que meu tio Alaor me contou. Bom, quando eu era criança, devia ter uns 9 anos de idade, costumava passar as férias escolares na casa dos meus avós, no interior de Santa Catarina. A casa dos meus avós é numa chácara cercada por muros altos e tem cães muito valentes, mas nem sempre foi assim. Antigamente eram cercas de arame, não tinha proteção alguma. E se deu que nessas férias escolares, certa vez vi meu tio Alaor entrando na mata de um morro que ficava aos fundos da chácara. Eu, como toda criança curiosa, saí de fininho e fui atrás para ver onde ele ia. Mas no meio do caminho, meu tio me viu e me deu uma bronca danada. Saiu me arrastando pelo braço, me levando de volta para a casa dos meus avós. Depois da bronca dele e dos meus avós, me alertando o quão era perigoso adentrar aquelas matas, meu tio desistiu de ir e começou a me contar uma das histórias mais macabras que eu já ouvi na vida. E meus avós estavam presentes no momento e confirmaram os fatos. Para melhor entendimento, passarei a contar como se fosse ele, ok? Desde muito novo, eu já trabalhava de sol a sol, lidando com a lavoura e os animais que papai criava no sítio. Então já estava acostumado com aquela vida dura, as mãos calejadas. Mas certo dia, aconteceu com um senhor, por nome Rodésio, que morava na mesma região, veio me oferecer um trabalho, e à primeira vista me pareceu que as condições eram melhores do que as que eu tinha trabalhando com meu pai. O serviço era para cuidar de um sítio. Não havia quase nada por lá, apenas algumas casinhas velhas, que deveriam ser de antigos peões. Alguns cães, galinhas e porcos também. Pouca coisa. Papai ficou muito triste, porque eu ia abandoná-lo no serviço do sítio. Mas, por outro lado, entendeu que eu queria conquistar outras coisas. Sendo assim, eu fui. O primeiro trabalho foi limpar o mato em volta do local. Havia muito terreno bom coberto pelo capim, e também muitas plantas, sendo algumas medicinais. Depois de uns 3 dias limpando, seu Rodésio, eu e outros peões começamos a fazer as cercas de forma correta, marcando os limites do terreno. Depois fomos fazendo outros serviços. Eu sei que foram dias para deixar as coisas em ordem. Seu Rodésio havia contratado antes de mim outros homens para ajudá-lo, e entre esses homens havia um por nome Florindo. Pouco se sabia sobre esse tal Florindo. O que fiquei sabendo era que antes dele trabalhar ali, ele era um Zé Ninguém da vida. Vivia bêbado, largado pelas ruas. Era casado, mas não vivia com a esposa e não tinha filhos. Ninguém conhecia seus parentes. Era tido como o João Ninguém da vizinhança. Até que o patrão o chamou para trabalhar e ele aceitou. O trabalho ia muito bem. Os dias foram passando, nós ali de sol a sol trabalhando juntos. Só que uma coisa eu herdei do meu pai. Sou muito observador. Para mim, um pingo na letra quer dizer alguma coisa. E foi por isso que eu acabei notando uma coisa curiosa e estranha. Toda sexta-feira, no final da tarde, seu Florindo passava o cercado e entrava na mata. E aquela mata é mata virgem. Para entrar é uma beleza, mas para se perder lá dentro e nunca mais sair é uma beleza e meia. Tanto é que a gente não se arriscava, mas seu Florindo sim, e era só às sextas-feiras. Não importava se estava chovendo forte nem nada. Quando dava 5 horas da tarde, que encerrava o serviço, ele ia para a mata. E eu sabia que ele não ia para a mata caçar, pois ele não tinha armas. E pescar também não poderia, pois o rio mais próximo ficava muito longe para ir a pé, ainda mais por dentro daquela mata. Então, certo dia, depois do almoço, estávamos deitados embaixo de um pé de umbu e resolvi perguntar: "Ô, seu Florindo, eu percebi que o senhor gosta muito de andar por essas bandas, né? E toda sexta-feira, ao invés do senhor pegar o caminho de casa, entra na mata. Que tanto o senhor vai fazer lá?"
Não tem medo de se perder, não? E para minha surpresa, ele não se espantou com a pergunta e de maneira serena respondeu: Ih, rapaz, depois que eu comecei a trabalhar aqui, minha vida mudou. Comecei a ter controle sobre minha vida. Até uma namorada nova eu arrumei. Aquele casamento que eu tive foi um erro. Mas minha namorada mora do outro lado do morro e eu só posso ir na casa dela aos finais de semana, pois a casa dela já fica beirando a cidade. Se eu for pela estrada, o caminho fica 3 vezes mais longo. Por isso que eu vou cortando por dentro da mata. Aí vou para lá na sexta e volto para cá na segunda, pois é longe pra peste para ir todo dia. Bom, acabamos entrando em outros assuntos e ficou por isso mesmo. Para mim, até que fez sentido o que ele me falou, mas ainda não estava convencido, pois essa caminhada levava em torno de 1h30 e pelo horário que ele saía, depois das 5 da tarde, já teria anoitecido com ele andando dentro da mata. Sabe quando fica uma coisa martelando na cabeça? Pois é, eu fiquei assim, e não satisfeito com essa explicação, resolvi segui-lo na sexta-feira. Pois bem, a semana passou voando. Quando chegou sexta, o tempo virou. O céu ficou nublado, muitas nuvens, e havia uma chuva pesada. Mas eu sabia que mesmo com o tempo ruim, seu Florindo ia entrar na mata. Então peguei uma lanterna e algo tocou no meu coração. Leva um facão. Assim que o serviço acabou às 5 horas em ponto, os peões pegaram suas mochilas e cada um foi tomando o rumo de casa. Eu fiquei por ali conversando com seu Rodésio. E quando vi que seu Florindo passou pela cerca e se embrenhou na mata, rapidamente disfarcei, me despedi de seu Rodésio e dei um jeito de entrar na mata também. Fui mais ou menos pelo rumo onde seu Florindo havia entrado, sempre mantendo uma boa distância. Seus passos iam me guiando como uma bússola. Em certo momento o cansaço bateu. Já fazia uns 40 minutos andando por aquelas árvores, mato alto, subida, descida. Bom, quem já adentrou matas íngremes sabe da dificuldade que estou falando. Chegou um momento que escureceu muito e eu já não sabia para qual direção estava indo. Seu Florindo já havia desaparecido na mata. Eu já não ouvia mais os seus passos. Aí fiquei numa encruzilhada, pois se eu ligasse a lanterna, seu Florindo poderia me notar se ainda estivesse por perto. Mas se eu não ligasse, também não teria como continuar naquela escuridão. Então parei para respirar um pouco e pensar no que ia fazer. E quando achei que não tinha mais como piorar essa sinuca de bico, comecei a ouvir gritos. Na hora, me arrepiei todinho. Eram gritos de dor. Na hora eu pensei que seu Florindo ainda estava por perto e poderia estar sendo atacado por algum animal silvestre. Então liguei a lanterna e saí correndo na direção daqueles gritos. Conforme eu corria, senti um calafrio tão grande que gelava minha espinha. Uma sensação muito ruim tomou conta do meu corpo. Era uma sensação que aqueles gritos era algo ruim, sabe? Nunca tinha sentido isso na vida. Foi aí que eu desisti de correr. Apaguei a lanterna e algo ou alguém me dizia: Alaor, se proteja, suba numa árvore. Então olhei para a primeira árvore mais alta que vi na frente e comecei a subir. Quando cheguei lá em cima, já fraco, tremendo e cansado, fiquei em silêncio. Depois de alguns minutos ouvindo aqueles gritos horríveis e pensando que eu estava sendo covarde de não ir ajudar seu Florindo, ouvi passos que vinham na direção de onde eu estava. Agarrei com meu facão, pois era a única arma que eu tinha para me defender de qualquer coisa. E me agarrei firme na árvore. Pelo som daquelas pisadas, logo percebi que o que estava vindo era algo muito grande e pesado, e que meu facão não daria conta. Então comecei a rezar baixinho, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Não demorou muito, aquela coisa pesada chegou embaixo da árvore. Olhei assustado para baixo e juro, era um animal muito estranho. Parecia uma bola de pelos negros. Andava desajeitado. A parte da frente do corpo era mais baixa, enquanto a parte de trás era empinada. Não consegui ver mais detalhes, pois aquilo era uma imensa bola de pelos. Estava escuro e eu tive medo de ligar a lanterna e ele me ver em cima da árvore. Mas aquilo já parecia saber que eu estava ali.
pois eu ouvi ele fungar o ar, sentindo meu cheiro igual um cachorro. Eu juro que senti muito medo, e meu terror aumentou ainda mais quando percebi que aquilo estava rodeando a árvore. Logo descobriria que eu estava lá em cima, era questão de tempo. E eu em pensamento só pedi a Deus para afastar aquela coisa. Foi quando começou a cair pingos de chuva, e logo ficou forte. Nisso me pareceu que aquela criatura diabólica perdeu meu rastro, pois começou a se afastar. Foi andando, andando, até que sumiu novamente. Eu não sabia se chorava de alívio ou de medo. Fiquei ali na árvore grudado com todas as forças que me restavam. Eu já nem sabia que horas eram. Aquela chuva gelada congelava minhas mãos e minhas pernas, até que muitas horas depois acabei cochilando. Nisso escorreguei e caí lá embaixo. Me machuquei um pouco, mas o medo machucava mais ainda. Então fiz o possível para subir nela novamente, mas meus pés escorregavam. Eu olhava para todos os lados com medo de ser atacado por aquela coisa. Sem ter como permanecer no chão daquela mata, pois seria um alvo fácil, me apeguei com Deus, segurei meu facão, aprumei para o rumo de onde eu tinha vindo e perna para quem tem. Por 2 momentos precisei parar para respirar e aprumar a direção. Acabei me perdendo 2 vezes, mas tentei me acalmar e depois de alguns minutos consegui achar o rumo certo e corri feito um louco. Até que achei a saída da mata. Passei pela cerca feito um quiabo, me rasguei todo, mas cheguei no sítio. Nunca dei tanto valor na minha casa e na segurança que era estar nela como naquela noite. Passei o fim de semana inteiro assombrado. Não conseguia dormir e ainda peguei uma gripe brava que me deu até febre. Na segunda-feira, eu falei com o seu Rodésio que não tinha condições de trabalhar. Ele me deu alguns dias para recuperar. Quando eu melhorei, voltei à minha rotina. E a primeira pessoa que vi trabalhando foi seu Florindo, sempre com o mesmo semblante de tranquilidade e paz. Ele nunca me disse ou fez algo que confirmasse que era ele, aquela criatura na mata, mas meu instinto diz que era ele sim, e ele ia para a mata cumprir sua sina triste de virar um lobisomem. Bom, depois disso eu deixei esse assunto para lá, era melhor não mexer com quem estava quieto. Seu Florindo trabalhou conosco por mais alguns anos, sempre repetindo a sina de entrar na mata toda sexta-feira, e ninguém além de mim havia notado essa peculiaridade em seu Florindo. Então, depois de alguns anos, seu Rodésio colocou o sítio à venda. Disse que já estava velho e cansado da vida na roça e ia morar no litoral. Meu pai me emprestou parte do valor do sítio. Eu juntei com minhas economias e acabei comprando aquelas terras. Fiz muros altos em torno dele e coloquei cães de raça muito bravos, pois ali moraria somente Deus e eu. Os peões já haviam sido despedidos por seu Rodésio, inclusive o seu Florindo. Eu não tenho como provar que aquele lobisomem era mesmo seu Florindo, ou João Ninguém, como ele era conhecido, ou se ele apenas tinha sorte de atravessar aquela mata toda sexta-feira e não dar de cara com o lobisomem. Mas na dúvida, eu preferi me prevenir comprando muitas armas. Talvez se eu não tivesse sido tão curioso, não teria visto essa criatura chamada lobisomem e passado por esse sufoco. Depois de ouvir essa história do meu tio Alaor, fiquei em choque, pois tinha apenas 9 anos na época, e foi a primeira vez que ouvi falar em lobisomens. Então perguntei ao meu avô se ele alguma vez já tinha visto um também, porque o meu avô costumava caçar, e ele me disse que não. Porém, já tinha ouvido gritos e urros na mata. E depois do que aconteceu com meu tio Alaor, ele parou de caçar, pois acreditava que naquela mata tinha lobisomens. Essa história do meu tio Alaor me assombra até hoje. Eu, Laura, nunca passei por isso, mas também não duvido que lobisomens existem. E até evito andar sozinha à noite, mesmo morando na cidade, pois não esqueço a expressão de terror no rosto do meu tio Alaor ao me relatar esse ocorrido. Bom, Ágata, era esse o relato da minha família. Agradeço o espaço cedido e um abraço a todos. Relato: lobisomem atacou meu cavalo e eu. Olá a todos, me chamo Leandro e irei compartilhar com vocês um relato do meu avô. Isso aconteceu no interior de São Paulo. Na época em que meu avô era apenas um jovem rapaz, morava com sua família em um sítio,
e sua namorada, que veio a se tornar minha avó, também morava em um sítio um pouco mais distante. Sendo que para chegar até onde minha avó morava, era preciso meu avô andar alguns quilômetros, e quase sempre ele preferia fazer esse caminho a pé. Raramente pegava o cavalo. Naquele tempo, os encontros dos namorados eram só aos domingos, na casa da moça, e os pais vigiavam o tempo todo. Certo domingo, meu avô se preparou para ir visitar sua amada. Era por volta das 13 horas. O céu estava nublado, anunciando muita chuva. Minha bisa o alertou para não ir, pois a estrada de chão batido ficava muito ruim depois das chuvas. Mas ele não aguentaria ficar uma semana sem ver minha avó. Então meu bisavô falou: Pedrinho, vai com o Cisco. Cisco era o nome do cavalo que meu bisavô criava. Assim, quando você perceber que o tempo está fechando, filho, venha logo-se embora. Com Cisco você vai chegar rápido. Então ele seguiu o conselho do pai, selou o cavalo Cisco e às 2 horas pegaram a estrada rumo ao sítio da minha avó. Chegando lá, foi conversar com os sogros, com a namorada. Mais tarde saiu um bolo de fubá e um cafezinho feito no fogão a lenha. E conversa vai, conversa vem, já ficou até para o jantar. E nisso as horas foram passando. Começou a chuviscar. Até que seu sogro o convidou para ir embora, pois já passava das 9 horas da noite. Então ele se despediu de todos e pegou seu rumo. A estrada estava bem molhada. Ele ia bem devagarinho para não atolar ou machucar o cavalo. Essa estrada ficava no meio de 2 grandes plantações, de um lado um cafezal e do outro milharal. Vovô dizia que ia tranquilamente, assoviando e cantarolando baixinho. Naquele horário já não passava mais ninguém por aquele caminho. Em certo momento, Cisco ergueu as orelhas. Meu avô já ficou esperto. Isso é um sinal que os cavalos estão estranhando alguma coisa. Então meu avô parou de assoviar e cantarolar e aguçou a audição. Enquanto o cavalo Cisco ia diminuindo as passadas, até que parou totalmente e relinchou. Meu avô tentou fazer o cavalo andar, mas ele se negava a continuar e relinchava sem parar. Nesse momento, meu avô ouviu um alvoroço no meio do milharal, e pelo barulho parecia ser um animal grande. Ele pegou sua lanterna e apontou para vários pontos do milharal, mas não conseguia ver nada. Foi aí que meu avô desceu do cavalo, ainda segurando as rédeas, e deu alguns passos mais próximo do milharal. Nessa hora, ele viu um par de olhos brilhantes mais lá para dentro. Não parecia olhos de animal. Segundo meu avô dizia, eram olhos humanos, só que totalmente amarelados. Então ele gritou: "Quem está aí?" E a resposta que teve foi apavorante. Ágata, aquilo se levantou em meio à plantação e encarou meu avô. Ele apontou a lanterna na cara do bicho e se borrou de medo. Sem dúvidas, aquilo era um lobisomem. Era muito grande, totalmente peludo, orelhas caídas e tinha focinho de porco. A visão daquela criatura medonha foi tão apavorante que meu avô largou a lanterna e montou no cavalo rapidamente. Mas o cavalo empacado não saiu do lugar. Ficou andando em círculos e relinchando. Meu avô chegou ao chicote e nada do cavalo correr. O lobisomem percebeu que meu avô não ia conseguir sair de lá, começou a sair do milharal e o desespero foi total. O lobisomem veio andando em 2 pernas para cima dele. Meu avô, rodando em cima do cavalo, segurou firme o chicote e a cada bote que o lobisomem dava, tentando morder o cavalo ou morder as pernas dele, ele lhe dava uma chicotada. O bicho recuava e avançava de novo. Em certo momento, meu avô acertou uma chicotada bem na fuça do bicho, que o fez dar um grito tão alto que estremeceu até o cavalo. Nesse momento, meu avô pensou que o bicho ia correr para o milharal, só que isso enfureceu mais ainda a fera, que partiu pro tudo ou nada, e com um bote certeiro conseguiu arrancar o chicote das mãos do meu avô e jogou longe. Meu avô puxou da cintura sua única arma, uma peixeira, que por sorte sempre estava com ele, e começou a gritar para a criatura se afastar, mas aquela peixeira não intimidou o lobisomem, que continuava cercando o cavalo tentando mordê-lo. No meio do rebuliço, meu avô atingiu o lobisomem, que recuou e voltou a gritar. Nesse momento, meu avô chegou a espora repetidas vezes e violentamente contra o cavalo, coisa que ele não gostava de fazer.
mas era a chance do cisco reagir e sair disparado. E enquanto o bicho gritava e passava suas patas peludas no ferimento, o cavalo disparou em alta velocidade, quase derrubando meu avô no chão. Por um breve momento pareceu que o bicho havia ficado para trás, mas o terror continuou. O lobisomem vinha que vinha quente, correndo atrás, igual um cachorro. Meu avô, quando olhou para trás, não pôde acreditar. O lobisomem corria pau a pau com o cavalo. Deu vários botes nas pernas do meu avô, chegando a arranhar. Por sorte, logo mais à frente, já começavam os sítios. Então o lobisomem, percebendo isso, desistiu e entrou no milharal. E o cavalo continuou a toda velocidade, só parou quando entraram no sítio do meu bisavô. Meus bisavós já estavam deitados, se assustaram com aquele furdunço lá fora e se levantaram para ver o que tinha acontecido. Meu bisavô, já imaginando o pior, pegou sua espingarda que vivia carregada embaixo da cama e saiu lá fora pronto para atirar. Meu avô foi logo gritando: "Sou eu, pai, me acuda aqui!" As pernas do meu avô estavam sangrando. As patas traseiras do cisco também estavam na carne viva. Meu bisavô ficou muito bravo, pois o cavalo cisco era seu xodó. Então ele foi para cima do meu avô. E meu avô, quase chorando, disse que foi atacado por um lobisomem na estrada. Nessa hora meu bisavô ficou sério e mandou meu avô entrar para dentro de casa. Levou o cavalo para o celeiro e trancou bem. Já dentro de casa, meu avô explicou como tudo aconteceu e o motivo do cavalo estar tão machucado. Meu bisavô fez curativos no meu avô e depois ficou de tocaia o restante da noite, para caso aquilo viesse atacar novamente. No dia seguinte, foram fazer curativos no cisco, e meu bisavô proibiu meu avô de sair à noite. A notícia desse ataque chegou até o sítio da minha avó. Todos ficaram incrédulos, pois nunca havia tido avistamento ou ataque de lobisomem naquela região. Meu avô dizia que esse lobisomem não era morador de lá, devia ser algum peregrino, ou então algum boia-fria, dos muitos que chegavam por aquelas bandas contratados para as colheitas do café ou do milho. Bom, meu avô e o cavalo cisco tiveram muita sorte apesar dos ferimentos. Esse foi o relato do meu avô Pedrinho. Muito obrigado e boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. 2 situações assustadoras e de épocas e lugares diferentes, ou seja, lobisomens sempre existiram entre nós. Vamos aos salves de hoje? Vai um salve especial para Francisco Oliveira, Jonas Luiz, Andy, Ana Paula Ribeiro, João Passoni, Evaldo Ribas, Eliane Nascimento, Maria Alves Menezes, Néia Oliveira, Vanessa Pereira, Ailton Marinho, Velda, Angélica Guimarães, Ângelo Augusto da Silva, Arlete de Freitas, Anelice Silva, Carlos Marques, Ana Cristina, Antônio Júnior, Cláudia Motola, Dani Ribeiro, Camila Urana, Nilce do Lago, Eliezer Gonçalves, Marisa Oliveira, Divina da Silva, Rosa Souza, Joana Santos Saraiva, Karina Alves, Sofia, Guilherme Martins, Diva Gomes, Maria Souza, Gilvana Lima, Beatriz Reis, Aspirante Silva Júnior, Marçã, Crispim Nascimento, Antônio Marcos, Jay Costa, Zu Violet e Severina Silva Barbosa. Meus queridos, no vídeo de sexta-feira terá mais salves, ok? Peço que continuem apoiando meu trabalho aqui no canal Uivos, comentando, curtindo e hypando os vídeos. Para quem ainda não é inscrito, fica aqui o meu convite. Se inscreva, venha fazer parte da família Uivos. Meu muito obrigada a todos vocês que tiram um tempinho para ouvir os relatos que trago. Gratidão, família Uivos. Agora eu me despeço, desejando uma noite abençoada, uma excelente semana a vocês, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família. Tchau, tchau!